Nossa revista, aqui tem o site, ela nasceu ano passado. Então, na verdade, nós temos os problemas dos males da infância, né? E as outras revistas já têm alguns anos. A RAI, então, tem 40 anos. 49 anos. Né? E nós temos apenas um ano. Somos os mais jovens, né? Eu sou um dos editores, na verdade, editor executivo, ou seja, não sou o editor principal, da JOCM, é o Journal of Operation and Supply Chain Management, ou seja, como é uma revista em inglês, né? Uma revista eletrônica em inglês, o jornal, revista de operações e de cadeias de suprimentos. Nossos temas são logística, cadeia de suprimento, operação, produção, indústria, serviços. A gente discutiu os vários problemas, a dificuldade de conseguir bons artigos, o que é um bom artigo, né? Como melhorar o artigo, né? E nós mostramos as dificuldades que existem no Brasil, em particular, em que todos os editores, revisores, pareceristas não são pagos para isso, trata-se de trabalhos voluntários. Então, a demora na obtenção de revisões, né? Todos os artigos são revistos pelo menos por 2 pareceristas e por um editor da área. Então, tem no mínimo 3 profissionais que examinam esses artigos, né? Essa revista, chamada JOCM, ela é filha de um seminário, esse Simpói, que está ocorrendo exatamente nesses dias, né? E o Simpói já é muito conhecido, é o principal seminário na área de produção no Brasil, seguramente. E uma das coisas que nós discutimos hoje é se esses artigos, se essas apresentações, melhor dito, podem ser convertidos em artigos. E nós pegamos, então, os melhores deles, não? Selecionamos os melhores, isso é uma base boa para nossa produção. Pela CAPES, nós temos que produzir 15 artigos por ano. 15 artigos, dá muito trabalho fazer a revisão, a editoração final do artigo, dá um trabalho considerável, e inclusive porque nossos textos são em inglês, não? Então nós temos que traduzir. O autor já tem dificuldade em escrever em português. Para escrever em inglês, embora seja mais fácil escrever em inglês do que em português, muito mais fácil, não? A língua inglesa se presta muito melhor do que o português, não tem tantas sutilezas, não? B1, aí a qualidade é excelente, o máximo os artigos, a questão da endogenia, né? Tem que ser no máximo de 30% os artigos de uma mesma instituição, né? E tem que estar indexado no Cielo. Para ser B1, tem que ter minimamente isso. Esse encontro de editores, a gente previu 6 temas para serem abordados, né? Um primeiro tema, que acho que tem uma inquietação geral a respeito da mudança do critério de avaliação, de pontuação das revistas, né? A gente tinha um critério anteriormente que era baseado em revistas internacionais, revistas nacionais, revistas locais, e a gente agora tem um critério que é uma régua única, né, que vai de A1 a B5. Eu acho que esse foi um primeiro tema que a gente abordou aqui. Um segundo tema que a gente também abordou aqui foi sobre processo de avaliação, né, onde acho que se discutiu bastante, quer dizer, existem algumas dificuldades inerentes ao processo, né, são os prazos, né, que os autores, né, que as revistas demoram para devolver a resposta aos autores, né, e por outro lado, né, isso gera uma consequência meio desconfortável para todo mundo, que a questão dos autores submeterem um mesmo artigo para mais do que uma revista, que na verdade gera um problema de ética, né. Isso foi um tema bastante discutido aqui, na verdade. Todos os editores concordam que precisamos melhorar os prazos, mas a gente não pode ceder com relação à questão da ética,
Portanto, que se um autor submete um artigo para uma revista, ele tem que fazer opção. Ele submeteu o artigo para uma revista, ele tem que esperar a resposta daquela revista. Um terceiro tema que a gente discutiu aqui também sobre questão de qualidade, né? Foi muito comentado, né? A dificuldade, até foi bastante enfatizado o problema de que na nossa área, né, é muito comum, os autores às vezes têm problemas de manter um certo nível alto de qualidade da redação do texto. Às vezes a pesquisa é boa, às vezes as ideias são boas, mas a qualidade da redação às vezes deixa muito a desejar, o que gera um trabalho extra, né, também para as redações, né, em preparação desse material. Mais um tema foi a questão de periódicos se tornarem eletrônicos, né? Hoje, a lógica, né, do mercado editorial, não é só das revistas acadêmicas, a lógica do mercado editorial é uma lógica de a gente usar cada vez mais, né, os meios eletrônicos para leitura de textos, né? Então, é muito natural que as revistas também caminhem, né, para ser maciçamente produzidas eletronicamente. Aí eu só abro um parênteses para falar especificamente no caso da RAI, que a gente tem uma certa dificuldade, né, de abandonar completamente o papel. Esse é um tema que está como prioridade, né? A gente tem uma reunião do Conselho Editorial da RAI para daqui a 20 dias, onde a gente quer discutir exatamente isso, como é que a gente consegue acomodar as duas coisas, né? Quer dizer, ampliar mais a nossa atuação no mundo, no espaço eletrônico, né? Eu acho, por exemplo, que a gente pode explorar muito melhor o espaço eletrônico, né, abrindo, por exemplo, comentários para os leitores em geral, o público que frequenta o site da revista, poder fazer comentários sobre os artigos. Acho que esse é um feedback que os autores podem receber, que é um feedback meio um tanto inédito, né? As revistas acadêmicas em geral não têm uma tradição muito forte de sessão de cartas, né? Mas eu acho que tem um espaço muito interessante. Hoje o feedback do autor que o autor recebe é simplesmente o feedback dos avaliadores. Uma vez que o artigo foi publicado, aí o autor não recebe mais feedback nenhum. Ele vai saber se o seu artigo é relevante ou não, se é importante ou não, se ele for citado. Por outro lado, uma revista com a tradição da RAI, é muito difícil a gente abandonar completamente a publicação em papel, né? Até porque a gente se diferencia um pouco também por causa disso. Quer dizer, então, a gente está querendo achar a fórmula adequada para juntar as duas coisas. A gente instalou os medidores, né, no site da RAI, e a gente descobriu uma coisa que ninguém sabia, né? A gente recebe visitas no site da RAI, gente que vai consultar os artigos, né, no site da RAI, de mais de 50 países, né? Inclusive, de maneira muito interessante, a gente descobriu que a África portuguesa é assídua frequentadora do nosso site. Pesquisadores de Moçambique e de Angola estão constantemente, que a gente não publica só em português, a gente publica também em inglês. A gente hoje tem adotado uma política de respeitar a vontade do autor. Se o autor submete um artigo para a gente em inglês, a gente publica o artigo em inglês. Recentemente a gente também traduziu o nosso sistema de publicação para o inglês e para o espanhol, para permitir que autores, né, que não falam português, né, que falam inglês ou espanhol, possam também submeter artigos.